Em nome de Jesus. Amém. Dia de Pentecostes é festa da igreja cristã. Alguns costumam dizer que é o aniversário da igreja. Afinal, foi neste dia que o Espírito Santo desceu aos discípulos, se cumprindo a promessa que Jesus havia feito a eles. E assim nasce a igreja do Novo Testamento. A reflexão que nós faremos hoje tem a ver com o propósito da vinda do Espírito Santo. O texto de Atos nos mostra que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. E assim eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Qual foi o resultado disso quando a multidão os ouviu falar? Ficaram perplexos, atônitos, admirados, é isso que o texto diz. Por quê? Porque entendiam o que eles estavam falando e cada um os ouvia em sua própria língua materna. É como se viesse do outro lado do mundo um japonês aqui e nós entendêssemos o que o japonês está falando em português. E qual foi o propósito de Deus com isso? O texto nos revela. O propósito era que as pessoas ouvissem falar sobre as grandezas de Deus, a fim de invocarem o seu nome e serem salvas, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Porém, para que pudessem ouvir e invocar o nome de Deus, era necessário que o Espírito Santo fosse enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que afirma Jesus no Evangelho de hoje. 3 coisas essenciais que a igreja está incumbida de anunciar até o fim dos tempos: o pecado do ser humano, a justiça de Deus revelada em Jesus Cristo e o juízo que virá, tanto para vivos como para os mortos. Mas diante de tantas igrejas por aí, como saber se nós estamos anunciando, o que nós estamos anunciando é de fato verdade ou não? Ora, Jesus diz que o Espírito da verdade guiará os discípulos em toda a verdade. Então, os seus discípulos serão guiados em toda a verdade. E onde está a verdade de Deus hoje? Na Escritura, a palavra inspirada pelo Espírito Santo que falou pelos profetas e pelos apóstolos. Por isso eu gostaria de analisar com vocês algumas frases que nós ouvimos nas igrejas, para sabermos se é verdade ou não o que ensinam a partir da Escritura Sagrada. Primeira frase: a fé pela qual nós recebemos o perdão de Deus por causa de Cristo é obra do Espírito de Deus, através dos meios da graça, a saber, a pregação e o ensino do Evangelho, o batismo, a absolvição, a Santa Ceia. É verdade isso ou não? É verdade, nós temos base bíblica para ensinar isso. Segunda frase:
Cada cristão, depois do batismo, precisa ter uma segunda experiência, como, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. É mentira. Qual é a base bíblica para isso? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo para a remissão de pecados. Terceira frase. Deus promete a todo cristão dons tais como falar em línguas, curar, discernir espíritos e profecia, e que Deus deu tal promessa como parte do evangelho completo, ou evangelho pleno. Se fosse assim, a gente não seria cristão completo, né? Porque eu nunca curei ninguém. Eu nunca falei línguas. Não é isso que ensina as Escrituras Sagradas. Quarta frase. Uma experiência de conversão, o batismo com o Espírito Santo, ou outra experiência religiosa interna, é coisa necessária para os cristãos, ou que lhes deve ser recomendado com insistência, a fim de que possam estar certos de que têm fé e salvação, ou a certeza de que o Espírito Santo habita na pessoa. E se o cristão não passou por tal experiência, tem uma fé incompleta, é não convertido e ainda está vivendo sob o domínio do pecado. A nossa fé não é completa em Jesus Cristo? Nós não temos o dom da vida eterna pela fé em Jesus Cristo? Então não é necessário uma segunda experiência, uma experiência de conversão interna. Isso é sentimentalismo. Outra frase. A santificação do cristão é incompleta a menos que possua o dom de falar em línguas. Tem igreja que ensina isso, né? Nunca falou em línguas? Então você não é cristão. Deus promete cura e saúde a todo cristão nessa vida, e que se tal cura não acontece, se deve à falta de fé. Não é isso que ensinam? Não foi curado? Faltou fé para você, meu amigo. Deus dá orientação, Deus dá liderança à igreja de hoje, através de visões e sonhos, de profecia direta. Como é que a igreja é liderada? É pelo ensino de Jesus. Não pelo que fulano ou cicrano estão dizendo, profetizando. Última frase. A fé, que é obra do Espírito de Deus, é a confiante certeza de que por causa de Cristo, nós somos perdoados e aceitos por Deus como justos. Através dessa fé confiante na promessa de Deus, a voz acusadora da consciência é silenciada e o coração atribulado encontra repouso. Verdade, né? A fé é justamente isso. A fé é um estado que nos coloca em Cristo. Percebam que muitas igrejas que se dizem cheias do Espírito de Deus, na verdade estão longe da verdade. Não passam de seitas
Quem de vocês já ouviu que a igreja luterana é uma igreja fria, sem a presença do Espírito Santo? Talvez eles digam isso porque aqui nós não vemos gente falando em línguas, girando, sapateando, gritando, caindo no chão. Tudo isso por causa do fogo do Espírito Santo. Se for por isso, realmente nós não temos esse fogo. Porém, aqui nós seguimos o propósito do Espírito Santo, que é guiar as pessoas em toda a verdade. Aqui nós anunciamos as grandezas de Deus. Somos convencidos pelo agir do Espírito Santo, na pregação de lei e evangelho, de que nós somos pecadores. Nós necessitamos do perdão de Cristo para nós sermos salvos, para nós sermos justificados. Ou seja, para nós nos tornarmos justos diante de um Deus que é justo e santo. Caso contrário, se nós não cremos em Cristo, na sua obra salvadora por cada um de nós seremos condenados no dia do juízo. Aqui nessa igreja, a igreja luterana, o auxiliador, o Espírito Santo, quer auxiliar o nosso entendimento para examinarmos com clareza as Escrituras e não dificultar o seu ensino com doutrinas contrárias, com doutrinas confusas. É verdade que o Espírito Santo age quando, onde e como quiser. Mas nós não podemos nos esquecer que sempre Ele agirá com o propósito de revelar Jesus Cristo, o Salvador. O próprio Jesus disse isso: Ele me glorificará, porque vai receber de mim, vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. Por isso, a verdade precisa ser anunciada ao mundo. Nós precisamos falar das grandezas de Deus, que Ele fez por meio do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, para todos os povos, como aconteceu no dia de Pentecostes, para que todos possam invocar o nome do Senhor, serem salvos da desgraça eterna e terem esperança de estarem com Cristo no juízo e, consequentemente, no mundo vindouro. Nesses últimos tempos, nós podemos ter a sensação de que nós estamos sozinhos para falar dessa verdade. E como falar dela num contexto de catástrofes, de sofrimento e de mortes? Diante das dificuldades, é o próprio Espírito Santo quem nos auxilia. Ele nos auxilia para testemunharmos sem ficarmos desesperados, sem ficarmos desanimados com o que está acontecendo. Jesus prometeu a presença do Espírito em nós, para também ser o nosso consolador. E o consolo que Ele nos traz vai para além dessa vida. Porque Ele abre os nossos olhos para percebermos que Cristo venceu o pecado. Ele venceu a consequência do pecado, que é a morte. Ele venceu o príncipe deste mundo, o diabo. Ele venceu o próprio inferno, para nós sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Por isso, não tenhamos medo ou vergonha de testemunhar a verdade que nós temos
em nosso viver, porque muitos ainda precisam ouvi-la. O auxiliador nos auxiliará nessa missão de anunciar as grandezas de Deus, da qual nós somos participantes também, co-participantes. Porque Ele nos tornou profetas, anunciadores do Evangelho e membros da Santa Igreja Cristã. Ele nos consolará quando precisarmos de consolo. Ele não dificultará o nosso entendimento, mas Ele renovará a nossa fé a cada dia e nos guiará em toda a verdade, pois Ele apontará para aquele que é a verdade. Em nome de Jesus, a verdade. Amém.